Oi, gente, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao Crazy por Cinema. Meu nome é Tati Moraes e hoje eu vou falar sobre a série que estreou na Amazon Prime, uma série nacional com o nome Dom. Eu vou destrinchar um pouquinho a série pra vocês, já tô avisando que vai ser um vídeo com spoilers e também já quero pedir que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo com os amigos, que vai ser muito legal. Vou explicar, vou fazer uma análise e vou dar um parecer sobre o que eu achei dessa série nacional da Amazon. A série da Amazon me cativou muito com a premissa dela quando eu vi o trailer, porque eu achei muito na vibe de Bom Dia Verônica, né, da Netflix, e eu gostei muito de Bom Dia Verônica, então eu fui meio nessa vibe de investigação, de criminalidade, mesmo sabendo que abordaria a história de um bandido, né? Eu queria assistir porque eu achei interessante como que seria a abordagem. Dom traz a história do Pedro e do Vitor Dantas, né? O Pedro Dom, como ele mesmo se dá esse codinome por causa de Dom Pedro e invertido, né? Pedro Dom. E conta a história dele, né? Como ele, na verdade, conta a história do pai dele em paralelo com ele. O Vitor, que é um ex-militar, né? O Vitor Dantas, e agora ele tenta tirar o filho do vício das drogas, né? O Pedro, eu pesquisei um pouquinho da história dele, ele foi um dos criminosos conhecidos no anos 2000 por fazer roubos grandiosos em apartamentos de luxos ou casas de luxos, de roubo de muita grana, né? E ele ficou conhecido por ele ter esse estilo playboyzinho, né? De olho azul e de cabelo loiro. Então ele ficou muito conhecido na TV, né, até a sua morte, né? E aí conta um pouquinho do por trás da história do pai e a história dele. É baseado num livro também com o mesmo nome, Dom. E eu gostei bastante da série, gente, assim, trazendo a retrospectiva da vida do Vitor e da vida do Pedro. Como a gente vê que o Pedro já veio com um vício de drogas, na verdade, visto na cocaína, e como o pai, lá de 1970, começou a investigar a cocaína. Ele era mergulhador, o Vitor, e ele foi, um dia, ele encontrou um corpo, e ele foi chamado por uma organização, né, que faz investigações sobre tráfico de drogas, né, que as drogas eram colocadas no mar, e aí ele vai caminhando para ser militar, e várias coisas acontecem. Em paralelo a gente vê a história do Pedro, né? Como a gente vê que desde novinho ele tinha esse amigo Nico, desde o comecinho, e como os dois se viciaram em drogas, né? Trilharam o caminho deles na criminalidade. A gente fica sabendo que o Pedro, durante a série, mostra muito da infância do Pedro. Então, uma hora mostra que uns 5 anos, quando ele era bem pequenininho, ele estava com a babá e ele sofreu um acidente. E no acidente, quando ele foi pro hospital, os médicos repararam que ele não sentia dor, que ele tem uma insensibilidade, então ele não sente dor. Isso é do organismo dele, né? Ele já nasceu com isso, mas isso seria um grande problema, porque a pessoa que não sente dor se arrisca até o último. E é isso que a gente vê o Pedro se arriscando até o último em tudo. Nós vemos que ele trilha desde o comecinho, né? Eu li a história dele que ele começou com 9 anos nas drogas, né? Ali na série eu creio que sejam uns 12, 13 anos, né? A gente vê o quanto o pai quer o bem do filho, né? E como ele não sabe o que fazer, essa luta pelo pai tirar o filho das drogas é muito emocionante, porque é difícil, né? Então, assim, a gente vê todo esse trilhar do Vitor, né? A família, tanto a mãe como a Laura, a irmã dele, o quanto que sofreram por causa do vício dele. E quando ele entra nesse mundo de criminalidade, né? De roubar, a gente vê que ele fez na verdade, ele fez um grupo, né? Com uma moça que ele conheceu, a Jasmine, que ele conheceu na comunidade que ele estava indo junto com um amigo dele, e junto com a Viviane e com o Armário, né, que eles apelidaram de Armário. Então
eles três, junto com o Nico, que era o melhor amigo dele, fizeram essa gangue de roubos, né? E na verdade, quem mais meio que deu a ideia pra ele foi a Jasmine, né? E ele meio que embarcou e foi na onda, porque ele gostava de adrenalina, ele sempre gostou de tudo isso e ele foi. E nisso a gente vê o pai indo atrás sempre dele. Começa a série, o pai indo tirar ele lá do morro, né? Ele super drogado, super chapado, e o pai indo atrás dele. E como que a luta, tanto para a família, quanto para o viciado e quanto para o pai mesmo, né? Que é um ex-militar. A gente vê que o pai dele tirou várias vezes ele da cana. Ele até, uma vez, a gente vê que ele ficou preso na FEBEM por 1 ano. Ele passou por 14 internações. A gente só vê na série 12, mas eu li na história dele que são 14 internações que ele passou pra tentar sair do vício da cocaína, mas sempre que ele saía fora das internações, ele ficava limpo. E aí ele saía e voltava de novo. E isso é um círculo, né? Que a gente vai vendo durante toda a série. Até mais pro finalzinho a gente vê muito isso mesmo. Que ele tava se arrumando depois que ele é sequestrado pela própria polícia. Porque ao decorrer da série ele vai fazendo todo tipo de negócio. Até com a polícia militar ele faz negócio que ia pegar ele e prender. Eles fazem um acordo de pagar a polícia até roubar de um doleiro, né? Então a gente vê o quanto que ele fez de tudo mesmo para ter dinheiro. E, em contraste, a gente vê que o Vitor, desde o comecinho, que ele foi escalado para ser, antes de passar para ser militar e tal, a gente vê o quanto que ele sempre foi certo nas atitudes deles e ele sempre quis trilhar o mundo, na verdade, ele lutando contra as drogas no lado de fora e lutando dentro de casa, né? E eu vejo, assim, pelo que a gente parece na série, é que na verdade o pai não estava tão presente quanto a mãe não estava tão presente. A gente vê até quando ele era pequeno, ele estava muito abandonado, ele chega em casa, ele não vê o pai, não vê a mãe. Então, talvez seja um dos motivos que levou ele a usar drogas, a companhia do amigo, né? Desde pequeno ele sempre foi atrás desse mundo. Então, e essa insensibilidade à dor, na verdade, ele não sente nada, né? Então, a gente viu todo o decorrer do caminho e o quanto que o pai sempre lutou por essas coisas de ir atrás do tráfico de drogas, porque nós sabemos que há uma polícia corrupta, há todo um esquema por trás, e o pai sempre indo atrás de tentar fazer de tudo para que saísse disso. E a mãe, quanto que a mãe se abala, né? Quanto que a mãe teve que tomar antidepressivos, porque essa situação toda do Pedro, de leva e tira e traz, e desde pequeno, né, carregando esse vício e, na verdade, roubando para sustentar esse vício, né? Porque ele começa, os pais só descobrem que ele tá no vício quando ele é pequeno, porque ele começa a vender as coisas da casa da mãe. E aí eles vão descobrindo que ele tem esse vício, né? Então eles tentam fazer de tudo pro filho vender casa, eles tentam fazer financiamentos para pagar as internações do filho, né? Então muitas coisas acontecem. Ele tem uma overdose, o amigo dele tem uma overdose, né? Ele morre de uma overdose. Então a gente vê que há esse trilhar entre o mundo que o Vitor sempre tentou combater e, na verdade, além de combater o tráfico de drogas fora de casa, ele tem que combater as drogas dentro de casa. Porque ele fala que chegou a cocaína em 1970, ele viu a cocaína chegar, então ele conta um pouquinho dessa história, depois do que ele trilhou para prender esses bandidos que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, depois que ele foi para a polícia, né? Então tem todo esse trilhar dele, mas é muito... eu me peguei algumas vezes quase lagrimejando os olhos ou chorando, porque é muito triste a luta para tentar deixar o filho sóbrio, tentar deixar o filho limpo. É uma batalha terrível e em nenhum momento eu falei, eu até fiquei assim na minha cabeça, em nenhum momento eu vi ele falar que ele queria mesmo, que ele queria recuperar,
ele queria melhorar. Não, os pais iam levando na internação, depois que ele tem uma overdose, o pai leva de novo na internação. Ele passa pela FEBEM por causa dos roubos que ele fazia, né? Ele, desde pequeno, ele aprendeu com o chaveiro a abrir carro, a levar carro, né? Então eu acho que, pra ficar bem claro, a gente sabe que na série, até os avisos da entrada da série do Amazon, os avisos que são baseados em fatos reais, que na verdade é isso mesmo, são baseados. Fatos reais não é tudo que que foi mostrado na série é o certinho, é aquilo que ocorreu. É claro que é mais dramatizado, né? E também eles deixam um aviso dos narcóticos anônimos, né? Se você precisa de ajuda. Então achei legal essa consciência também da Amazon de fazer isso, porque a Netflix demorou um pouco para fazer esses avisos, até em 13 Reasons Why, que também envolvia drogas, envolvia suicídio. E a Amazon não, já entrou com esses avisos na frente da série, para que as pessoas não fiquem ligadas somente foi assim que ocorreu a história, tem que ser igualzinho. Não, é uma dramatização. Então eles, na verdade, eles eles transformaram algumas situações no jeito de série, no jeito de dramatizar. Até no final, a gente sabe que a história do Pedro mesmo, que era criminoso, na verdade ele morre em 2004 e no final da série a gente vê que ele volta, né? Ele começa a ficar limpo, o pai dele dá uma oportunidade de ele fazer um negócio próprio na praia e ele reencontra a Viviane, né? Que é uma das duas meninas que estava envolvida com ele. E a Jasmine, ela tenta, a gente vê até no final que ela tenta uma vida limpa, né? De drogas, tentar um trabalho honesto. Mas a Viviane leva ele de volta para as drogas, ele encontra ela na praia e ela puxa ele de volta para esse mundo. E aí a gente vê no final que ele tá num túnel, né? E que a polícia aos dois lados fechou ele. E que ele joga uma granada. E aí acaba a série. Então vamos lá que eu vou fazer algumas teorias que eu acho que se tiver uma segunda temporada. Porque na verdade, depois dessa granada, eu fui ler a história do Pedro mesmo, que é a história real do bandido, né? Na verdade, ele conseguiu passar por essa barragem depois de ter levado a granada, jogado a granada. Ele passa, a polícia persegue ele sobe até o quarto andar de um prédio e ele leva vários tiros e morre na perna, no braço, no peito, e ele morre. Eu não sei se vai ser bem isso o caminho da série, se houver uma possível segunda temporada. Eu creio que se houver uma continuidade, eles não vão dar como morto agora. Eles vão continuar a história dele para talvez lá pro final da série fazer um outro destino, ou talvez um outro destino mesmo sem a morte, né? Porque como é baseado em fatos reais, talvez não sigam beabá, assim, né? Porque como a minissérie inteira é focada no Dom, não tem também como matar. Se matar, acabou, né? Não tem como continuar. A gente descobre que a Jasmine tá grávida, então talvez tenha essa possível segunda temporada, porque ela tá grávida e aí ele sumiu, o pai tá desesperado novamente atrás dele, porque a mãe dele vai pra Brasília, porque não aguenta, porque depois de a polícia ter sequestrado, a polícia civil ter sequestrado ele e pedido um resgate de 200 mil, a mãe não aguenta mais e vai embora pra Brasília, e o Pedro fica com o pai, e aí o que eu tava falando, que ele começa um negócio honesto na praia, né, e tal. E ele some do trabalho e o pai já sabia que ele tava envolvido novamente com drogas, com o mundo da criminalidade. Então, se houver uma segunda temporada, vai ser abordado a Jasmine, que tá grávida, né? O pai que talvez vá atrás desse policial civil que citou o nome do pai, tanto que ele pede o resgate pra mãe sem que não envolva o Vitor, né? O pai, que não envolva, que não possa falar pra ele. Então, não sei se o pai vai atrás disso. E o pai sempre mesmo um policial aposentado, vamos dizer assim, ele sempre trabalha ainda com o tráfico de drogas, ele vai atrás de ajudar o Arcanjo, né, que era desde o começo o que guiou ele para essas missões na favela, no morro, para tentar
pegar os traficantes, né? Então, não sei o que vai ser. Eu tô esperando que seja renovada sim para uma segunda temporada. A filmagem tá incrível, as cenas estão incríveis, os atores são incríveis, tanto o Dom, quanto o Vitor, quanto a Jasmine, quanto a Viviane, todo o pessoal que fica junto com ele, tanto o Nico, né, que é o melhor amigo dele. São cenas muito bem feitas. Eu gostei dessa retrospectiva de vai e volta, de vai e volta, de vai e volta, de começar na ditadura no Brasil. Eu gostei muito, muito, muito dessa série. Achei que foi muito bem feita. Em nenhum momento eu posso criticar o elenco, né? Tanto a mãe, o pai, a irmã. Um elenco muito forte. O ator que faz o Dom, ele tá extremamente muito bem nesse papel. Eu gostei de a gente poder ver como ele... até eu fiquei pensando assim na minha cabeça, né? Falei pra mim mesma, eu acho que ele parece uma dupla personalidade, que pro pai ele passa de doente, de sempre precisar dele, e pros outros ele mostra que ele é corajoso, que ele vai atrás de fazer o que ele bem entende, o que der na telha dele. Então eu gostei muito da série, tô torcendo uma possível segunda temporada. Acho que talvez eles mantenham em si, mas pra mais uma temporada ele vivo, né, antes de matar esse personagem. Então eu gostei demais, eu indico que vocês assistam. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Eu quero saber um pouquinho sobre a opinião de vocês e vamos discutir um pouquinho, tá bom? Muito obrigada por ficarem até aqui nesse vídeo. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.